Muito bem, vamos pegar aqui no texto do Isaías 58, começando com o versículo 3, que começa com uma pergunta, e a pergunta é essa: por que jejuamos nós? Por que afligimos a nossa alma? E tu não o levas em conta? E Deus responde: eis que no dia em que jejuais, cuidai dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e rixas, para ferirdes com punho iníquo, jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Seria este o jejum que escolhi, que o homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça como um junco, um galho de árvore qualquer, estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu a isto jejum e dia aceitável ao Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi? Qual? Que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livre os oprimidos e despedace todo jugo. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras, e não te escondas do teu semelhante? Então, como consequência disso, romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, e a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então, clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro, e Ele dirá: eis-me aqui. Se tirardes do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos, e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial, cujas águas jamais acabam. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações, e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Se desviares o pé de profanar o sábado, o dia do Senhor, e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares o sábado, o dia do Senhor, de deleitoso, o santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares segundo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei
com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Que texto, que texto, que texto. Senhor, essa é a tua palavra. No dia em que nós encerramos um propósito de por 21 dias praticarmos um certo tipo de jejum, nós abrimos sobre o teu pensamento sobre o verdadeiro jejum. Hoje de manhã, não como exortador, mas como um profeta, eu peço que me dês direção para encorajar a tua igreja, teu povo, aqui local, e agora, Deus, viajando tanto, a minha responsabilidade dobra por saber que há, nesta hora, milhares de pessoas assistindo esse culto. No Brasil, na Europa, na África, nos Estados Unidos, muitos têm feito deste culto da manhã de domingo, porque ele está chegando em alguns lugares 3 horas da tarde. Horário bom de assisti-lo ao vivo. Em outros lugares, um pouco menos e um pouco mais. Mas que esta pregação e que os pregadores da manhã possam pensar que estamos falando para mais do que as 2.000 pessoas que estão aqui. Estamos falando para milhares de pessoas hoje de manhã. E onde estiverem, como no próximo domingo o ETA estará com a sua família. E todas as nossas famílias estarão onde estão. E muitos pastores estão se alimentando desse culto. Que todos nós lembremos-nos que a nossa obrigação não é pregar o que queremos, mas é pregar a tua palavra, é anunciar o teu reino e ensinar a tua doutrina. Oramos hoje por Brumadinho, aquela cidade que eu conheço tanto, porque havia moradores daquela cidade, que todos os domingos estavam conosco, lá em Belo Horizonte, 40 anos atrás. O juiz da cidade estava conosco, o proprietário do cartório estava conosco, e pessoas pobres, que pegavam 2 ônibus para chegar à nossa igreja 40 anos atrás. Hoje oramos por Brumadinho. Oramos, ó Deus, pela catástrofe de ontem, aonde há centenas de pessoas soterradas, simplesmente na base do pressuposto de ser 200, 300, mas há centenas de pessoas. Oramos pelas famílias, oramos, ó Deus, pela cidade, oramos pelos que governam e que aqueles que têm sentimento de culpa por terem deixado de fazer aquilo que deveria ser feito e a tragédia poderia ser evitada. Oramos pelo presidente da República, oramos pela saúde dele, quando amanhã ele se internará para concluir as consequências do atentado que ele sofreu em setembro. Pedimos a tua bênção sobre a nação, pedimos a tua bênção sobre a tua igreja, que a igreja seja igreja, que ela não seja uma associação de gente bem vestida e perfumada, mas que ela seja a boca de Deus, o corpo de Cristo, a noiva do Cordeiro. Abençoa-nos e ajuda-nos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Podem assentar-se, por favor. O jejum, o que nós estamos terminando, eu não disse na minha oração nenhuma palavra que eu espero que tenha sido mal entendida, o tipo de jejum que nós estamos praticando. Porque foi lançado um jejum que você poderia escolher o que você queria jejuar. Fica sem tomar sorvete 21 dias. Fica sem comer sobremesa sem 21 dias. Fica sem tomar café 21 dias. Corte uma das refeições, almoço ou jantar, 21 dias. Então eu chamei isso de tipo de jejum. Pode ser. O jejum, biblicamente falando, ele está além do cristianismo.
Jejum é praticado de uma forma religiosa por 3 grandes religiões: o judaísmo, o muçulmanismo e o cristianismo. Algumas religiões pagãs também praticam, porque o jejum, além de ser uma atitude para nós, e eu falarei disso daqui um pouco espiritual, ela é também uma bênção física. Tudo precisa parar para poder melhorar. Suas máquinas, os doutores que estão aqui na área de odontologia, o doutor Gerson na área de oftalmologia, tem um dia que ele tem que parar os equipamentos. É preciso consertar a máquina. E o corpo precisa de um descanso. Deixar de comer um pouquinho, ou até um dia, ou 24 horas, mesmo que não tenha função religiosa, é uma bênção para o corpo. Por que não um dia alimentar só de líquidos? Por que não? Faz bem, dá uma limpeza. Há 20 anos atrás, quando eu tirei o câncer da minha perna, eu fiquei 15 dias num hospital adventista em Curitiba. Ele é um hospital de desintoxicação. Um amigo meu pagou, irmão Fortes, um cabo-verdiano, que mora em São Paulo, faz isso uma vez por ano. Ele vai. O pastor Jonathan, do Vale da Bênção, faz uma vez por ano. Vai e fica lá. 12 dias é o tratamento menor. É um tratamento de desintoxicação. Primeiro dia você só toma líquidos. E o primeiro processo que você tem de ir ao banheiro, você fica com vergonha de você, de ver quanta sujeira você tem presa nas paredes do intestino. Porque sai um caldo preto, que não sai normalmente, a não ser quando você faz os processos necessários para uma colonoscopia ou para o tratamento. Limpeza. E naqueles 11 dias seguintes, a alimentação é sem gordura, é sem proteínas, com frutas e umas sopas na base da água, sopa de maçã. Sopa de maçã, irmão, não da fruta, do caldo. E você sai 12 dias depois, assim, quase que flutuando. Claro que perdeu 10 quilos também, não é? Quase que flutuando. Tratamento que eu recomendo por não ser religioso, para quem quiser passar por um processo de desintoxicação. Claro que há um cunho religioso, eles são adventistas do 7º dia. Eles praticam um tipo de medicina cujo todo o diagnóstico é dado pela íris. Eu não sei qual é essa linha de medicina, portanto, a minha ignorância não me permite ir. Mas 20 anos atrás, 14 anos antes de eu ter hepatite, o doutor Eliseu, que era um médico que me examinou minha íris e disse: você tem um problema grave no fígado, procure um hepatologista. Procurei o hepatologista e ele disse que eu não tinha nada. Pouco tempo depois, a hepatite estava lá. E o diagnóstico da médica que cuidou de mim, que transformou-se na minha amiga, disse que a minha hepatite, ela era adquirida, pelo menos, o vírus, há 40 anos atrás. Íris. Pela íris. Diagnóstico pela íris. Então, o jejum é uma prática para a saúde. O jejum é uma prática boa para a alma. Porque quando você jejua, há um propósito. É sacrifício. Você mata a carne. Esse é o propósito do jejum judaico, muçulmano e cristão. Você mata a carne, negando o que ela quer, e dedica o jejum a um propósito. Você vai orar durante o tempo do jejum. Você vai consagrar o propósito ao propósito do jejum. E aí entra o chamado jejum contemporâneo, criado mais pelas igrejas neopentecostais. Não, você não precisa jejuar muito tempo. Bem, o jejum na Bíblia nossa, evangélica, na Bíblia, só uma Bíblia. Há 3 escolas. A escola mosaica, Moisés jejuou 40 dias.
A escola profética, Elias jejuou 40 dias. E a escola neotestamentária, Jesus jejuou 40 dias. Eu lia sobre o jejum essa semana e aconselha-se quem faz um jejum pleno, que exclui água, inclusive, não pode jejuar mais do que 3 dias. Porque o estômago aguenta 3 dias sem comida, mas os rins não. Então, o máximo para um jejum pleno, 3 dias. Na minha ignorância espiritual, há uns 45 anos atrás, eu entrei na onda pentecostal, para rachar. E chamei quem queria jejuar comigo por 7 dias. Apareceram 3 companheiros. Pastor Veloso José Soares, já no céu. Pastor Gilson de Oliveira, que alguns aqui o tiveram como professor de seminário, já no céu. Irmão Samuel Neves, já no céu. O jejum matou, irmãos. E eu restei. E eu me lembro que além de jejuar, nós estabelecemos que todo dia às 6 da tarde, a gente tinha que entregar o jejum no monte. Aí você faz um monte de besteira. Aí você não comeu o dia inteiro. Tem que subir um monte. Onde está a igreja do pastor Amadeu? Atrás tem um monte que hoje é uma favela. Nós íamos entregar lá os 4. No primeiro dia da entrega, nós conseguimos subir até o topo de um morro, de uns, vamos supor, 10 metros. No segundo dia, que nós encontramos meio-dia na igreja para orar, os 4 chegaram. O irmão Samuel, que tinha uma deficiência física, de paralisia infantil, ele chegou e disse assim: pastor, estou abandonando o barco, não aguento. Tudo bem, eu orei, se 1 mais 1 disser, eu também digo. Que eu já estava 1 dia e meio, voltávamos às 6 para orar, no monte. E quando chegou no pé do monte, o Gilson disse: estou entregando meu jejum aqui embaixo. E naquela tarde, o jejum acabou. Nós aguentamos 30 horas de jejum absoluto. Às vezes, nesta cultura de jejuar, subir ao monte, orar na caverna, oração da toca, que veio com os movimentos de Po Yung Cho, e depois veio com outros movimentos fora. E agora com a igreja neopentecostal, que inventou esse jejum de sorvete. Que inventou esse jejum da sobremesa. Que inventou o jejum do cafezinho. Que inventou o jejum de vou cortar o que eu gosto. Meu caso, cortar o que eu gosto não é difícil. O que eu gosto é de paçoquinha. Hein? Eu fico sem comer paçoquinha uns 15 dias, não vai me matar, porque eu não posso ver uma paçoca. Especialmente aquelas cascuda de boteco. Não essa maciadinha, pequenininha, que vem nos pacotes. Não, eu gosto daquela paçoca que um pessoal aqui de Minas Gerais traz para mim de vez em quando, e eu escondo lá em casa, hein? Eu vou no meio do guarda-roupa, eu escondo atrás da roupa, para ninguém me roubar a minha paçoquinha. Bem, a verdade é que criou uma cultura do jejum que ela não é bíblica. E o texto agora, ele nos coloca de uma forma... Esse texto, eu conheço de ponta a ponta, eu já preguei muitas vezes sobre ele. O Senhor faz uma pergunta: por acaso é esse jejum que eu quero? E ele então faz uma lista do jejum que não lhe interessa. E ele diz: olha, tá? Ele dá uma exortação muito forte, mas eu não quero entrar aqui. O 4 é forte também, porque é uma exortação, mas o 5, ele diz: eis
seria este o jejum que eu escolhi? É uma pergunta. Seria, ou seja, que o homem um dia aflige a sua alma. Portanto, jejum não é masoquismo. Jejum não é sofrimento. Jejum não é passar fome e dizer, não posso comer porque eu estou jejuando. Perdeu o sentido do jejum. Ele disse, seria esse o jejum que eu escolhi? Que o homem aflige a sua alma, que incline a sua cabeça como, eu disse, um galho. Assim, sabe o que ele está dizendo? Fica assim. Aí pergunta, o que é? Estou jejuando. Estou jejuando, estou morrendo de fome. Ele disse, seria isto o jejum? Seria que você se vestisse com uma roupinha comprada na 25 de março? Você que gosta de um sapato bonito igual a Ernesto, de uma camisa bonita igual a minha. Você que gosta de comprar uma roupa boa na Zara. Aí você veste um vestidinho de chita. Ainda existe chita, irmãos? O tecido? Existe ou não? Era a roupa do pobre mais pobre dos pobres quando eu era criança. Era um vestidinho de chita estampado de vermelho. Lá em casa, a chita mandava. Era muita gente para o meu pai vestir. Então ele ia lá no seu Chiquinho e comprava logo uma peça de chita. Porque tinha uma mulherada, e os vestidos eram tudo igual. Eu crescia, passava de um para o outro, do outro para o outro, do outro para o outro, rodava. Não, não é. Ele disse, não é o que você come, não é o que você calça, não é o que você veste, que é jejum, não. Eu vou passar uma semana só usando chinelo. Não havaiana. Chinelinho comprado na 3 de maio. Ou então na feira hippie. Eu não vou usar mais uma camisa italiana. Bela camisa, hein? Ainda mais com a cor da macaca. Maravilha. Eu não vou vestir uma camisa italiana. Não vou, eu vou falar do que eu gosto, viu, irmão? Vai onde você quiser. Eu não vou, pelo menos uma vez por mês, almoçar no Rosário. Especialmente no dia da rabada. Mas qual é? Até o Ernesto nós corrompemos. Vocês já imaginam Ernesto comendo rabada? Ernesto já come rabada. Nós vamos colocar ele no eixo, o tempo vai ajudar. Isso não é jejum. Ele está perguntando, seria isto? Você fazer uma simulação durante uma semana de espiritualidade. Isso é uma simulação. Você descasca, mas não é você. O propósito do jejum não é o lado de fora. Não é deixar de comer um sorvete, não é deixar... Na igreja do Nazareno, eu sou criado na igreja do Nazareno, toda terça-feira, o culto chamava de jejum e oração. E nós éramos obrigados a jejuar. Não tinha conversa, seminarista. Mas éramos obrigados também a dar de oferta para missões o valor da refeição. Quando custa um PF? PF, está custando quanto? 15? PF, 15. Então, não adiantava jejuar. Tinha um envelopezinho feito, chamava-se jejum e oração. Você vinha para o jejum e oração, você pegava, você jejuava o almoço, toda terça, você pegava os 15 reais, punha no envelope e colocava no prato de oferta, na terça-feira. Por anos, o culto de terça, lembra, André? Era chamado culto, sua mãe dirigiu, Dona Águida dirigiu, uma pleia de mulheres fantásticas desta igreja dirigiram toda terça. Dr. Mostelli fazia chamada no culto para ver se os seminaristas estavam presentes. Era 1 hora, mas dava a oferta do jejum. Tem propósito, é missões. Você está jejuando por missões e você está dando uma oferta proporcional ao seu almoço. Você almoça no lugar que é 60 reais, você dá os 60 reais. Você almoça o PF, que é no meu caso, você põe 15 reais. O jejum tinha sentido. E essa exposição de Isaías é que ele está dizendo, não é este o jejum que eu quero. Que você se vista mal, que você se
mantele fisicamente, que você se vista com pano de saco. E ele então pergunta: seria isto jejum aceitável ao Senhor? Não. Então ele declara o que é que tem a andar junto com o jejum, que é a abstinência do alimento. Sou 100% a favor. Eu não posso ser contra a Bíblia. Se Moisés jejuou, se Elias jejuou, se Jesus jejuou, se Paulo jejuou, quem sou eu? Mesmo que é uma corrente teológica que diz que jejum acabou, o noivo chegou. Se o noivo chegou, não precisa mais de jejum. Ok, irmão, siga. Isso não é doutrina fundamental. Isso não leva você para o céu e nem põe você no inferno. Mas ele declara, o Senhor declara, qual é o tipo de jejum que lhe agrada. Versículo de número 6. Porventura, não é este o jejum que escolhi? Pronto, 2 pontos. Qual foi o jejum que o Senhor escolheu? É um jejum que, além da abstinência, se você quiser fazer, do que você quer se abster, ele faz uma lista de coisas que você tem que proceder, como se fosse algo sacrificial, porque jejum é algo sacrificial. Se não for sacrificial, você brincou de jejum, se você só deixou de tomar cafezinho. Se você deixou só de tomar sorvete, você brincou de jejum. Se você deixou só de ir ao cinema, você brincou de jejum. Não é isso. Olha o que ele disse. Porventura, eu tenho só o paletó, agora esquentou. Eu quero mostrar a camisa. Obrigado. Qualquer dia eu vou pedir seu sapato emprestado, Ernesto. Nós calçamos 41. Nós usamos o mesmo número. Não, usamos ou não? Eu venho com o seu qualquer dia desse. Quem sabe eu entro na linha. Versículo 6. Porventura, não é este o jejum que eu escolhi? Pega na tua Bíblia, grife aqui. Qual é o jejum que Deus escolheu? Se é um jejum que ele escolheu, qual é? Ele diz, primeiro, que soltes as ligaduras da impiedade. Amigo, o antônimo de impiedade é piedade. Piedade quer dizer pio. Pio quer dizer puro. O que ele está dizendo? O jejum que eu quero é um jejum que atinja o seu coração e não o seu estômago. É um jejum que tem um efeito na alma e não nas tripas, com todo respeito. Você tem tripa. Então, é com respeito pela palavra que não é a melhor, mas é a mais objetiva. Que você corte as ligaduras com a impiedade. Isso significa que você aproxime de coisas puras, de coisas retas, de coisas santas, de coisas consagradas a Deus. Que você, de alguma forma, você se separe, essa é a palavra que eu queria, que você se separe de tudo aquilo que não agrada a Deus. Isso não é doutrina de igreja. Eu estou lendo a Bíblia de 2 formas, uma pelo ouvido e outra pelos olhos. Eu tenho no meu carro o Novo Testamento. Eu ouço durante o dia. E à noite eu leio 5 capítulos, eu dizia aos colegas, de que forma que eu estou lendo a Bíblia. Estou procurando detalhe, estou procurando idade, estou procurando medida, porque essa versão nova da Sociedade Bíblica do Brasil, na primeira pessoa, transformou aquelas medidas todas, côvada, metreta, tudo agora em metro. Está mais fácil de ler. Fica muito mais fácil de ler. Então, quando você começa a ler de algumas coisas, por exemplo, eu terminei de ler o livro de Levíticos ontem à noite, e as leis da purificação. Nós não podíamos cumprir aquilo, irmãos. Existem 1472 leis. As leis de purificação diziam o seguinte: se a sua mulher estiver menstruada por 7 dias, você não pode tocar nela. Não é tocar fisicamente para a relação, não.
Você não pode encostar nela. Tem que separar de cama. Senão você está imundo. Imundo. Se uma mulher tiver um filho, ela tem 8 dias de purificação, até o menino ser circuncidado. Mas se ela tiver uma filha, ela vai ter 20 dias como castigo de purificação, que ela foi ter mulher. Está na Bíblia. Está na Bíblia. Então, nós não podemos tomar textos isolados. Por isso que nós somos o povo da nova aliança. Eu sou do Novo Testamento. Aquelas leis lá de Moisés, de sábado, de porco, de não come ou come, tem unha ou não tem, não pode andar mais do que 900 metros por dia. Eu não podia vir para a igreja. Porque no sábado, um judeu não podia andar mais do que 900 metros por dia. Ou seja, 450 na ida, 400 na volta. Não vamos para a igreja. É tudo lei, amigos. Ah, não, eu pego o que me convém. Não, ou é tudo ou não é nada. Por isso que Jesus veio e pegou o escrito de dívidas que era contra nós e pregou na cruz. É a lei. O escrito de dívida ali é lei. Ele pegou toda a lei que nós não podíamos cumprir. Ele cumpriu a lei. Eu não vim para mudar, eu vim para cumprir. Ele não fez uma reforma estatutária e nem uma reforma constitucional. Ele cancelou a lei e tomou sobre si todos os efeitos da lei para si. Mas eu não estou pregando sobre isso, então eu vou voltar aqui para o texto. Sou expositor bíblico. Soltes as ligaduras da impiedade. Desfaças as ataduras. Olha que linguagem. Desmanchar o laço da impiedade, desfazer as ataduras. Atadura é aquilo que se enrola para esconder. Da servidão. Um servo de Deus, a priori, ele só é servo de Deus. Depois ele pode servir outras coisas. Mas a minha Bíblia, que é igual à tua, diz: amarás o Senhor de todo o teu coração, com todas as tuas forças, com toda a tua alma e com todo o entendimento. A prioridade do nosso compromisso de servos é que primeiro eu sou servo de Deus, depois eu sou servo da minha família, depois eu sou servo da minha igreja, e depois eu sou servo dos meus negócios, e eu sou servo das minhas vaidades. Mas tem gente que inverte os negócios e põe Deus lá embaixo e põe os seus interesses acima. E Deus fica como um pronto-socorro, um SOS. Quando eu preciso, eu grito. Quando eu preciso, eu melhoro a oferta. Minha firma tem no mal. O meu dízimo é 1.000. Vou dar 2 esse mês. Porque Deus disse que vai fazer chover bênção. Irmão, aqui não prega essa doutrina. O dízimo é o teu compromisso moral com Deus. Porque se você não o fizer, ele diz que você é ladrão. Ponto final. Não é barganha. Vou dar uma oferta boa hoje. De quanto? 100. Irmão, você acha que você vai empurrar Deus com 100 reais? Então, essas questões de servidão, de você estar preso a doutrinas que você aprendeu em algum lugar, ou trouxe na sua cabeça, ou a mídia enfiou em você, é fruto do chamado neopentecostalismo que entra na igreja brasileira no início dos anos 60, com Roberto Macalister, cujos filhos dele são Edir Macedo e R.R. Soares, cujos netos são Rodovalli, e o menino da Renascer, e o menino da Bola de Neve. Todos eles são frutos deste evangelho da barganha. Eu dou, Deus me dá. Se eu dou muito, Deus me dá muito. Se eu não dou pouco, Deus me diminui. E se eu não dou nada, estou ferrado. Isso não é Bíblia. Isso não é evangelho. Nós temos que soltar essas amarraduras da doutrina barata. De buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus
e a sua justiça, o resto será acrescentado. O que é acrescentar? Defina para mim o que é acrescentar. O que é acrescentar? Acrescentar é colocar sob. Primeiro o reino, eu busco. Em cima do reino, Deus acrescenta saúde, Deus acrescenta paz, Deus acrescenta alegria, Deus acrescenta prosperidade, Deus acrescenta conforto no tempo do sofrimento. Hoje cumprimentava uma senhora à entrada, através do pastor André, que pouco tempo atrás perdeu o seu marido com 41 anos. Eu disse para ela, a idade que eu perdi meu filho, eu posso dar um abraço na senhora. Eu sei quanto dói perder alguém de 40 anos. Isso é evangelho, irmãos. Esse evangelho que entrou por aí, querendo ensinar que a gente fica rico, porque se você fizer isso, Deus vai abrir as janelas do céu. Deus só abre a janela do céu para uma coisa, para abençoar o dizimista. Está lá escrito. Trazei os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisso, se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós bênção sem medida. Mas às vezes você dá dízimo um ano inteiro e no fim do ano você está quebrado, porque Deus não faz negociata com ninguém. Isso é evangelho. Você tem que soltar as amarraduras da impiedade, da servidão. Esse texto é muito rico para expor, como eu sou expositor, talvez eu fique na metade. Eu entro então para o versículo 7, que ele acrescenta. Ele diz, porventura, ou seja, além disso, porventura não é também. Eu acho esse texto de uma riqueza, gente, e de uma praticidade. Eu também acrescento que repartas. Você está seguindo a sua Bíblia, pelo amor de Deus? Que repartas o teu pão com o faminto. Meu irmão, olha o que está sendo embrumadinho. Nós ficamos na frente da televisão, só ouvindo a rede doido de televisão, que está brigada com o presidente e está noticiando o que ela quer. Nós não temos mais sensibilidade de procurar uma rede de socorro e ir junto. Israel está chegando hoje em Minas Gerais. Se o Bolsonaro não acertar mais nada, hein? O fato de ele ter se aliado a Israel já abençoou o governo dele. Porque hoje chega, já chegou um avião com alta tecnologia para encontrar corpos até 5 metros de profundidade. E há muitos. Prestem atenção. E há muitos. Não é como houve em Mariana, que foi rompimento de água com lama. Este foi detrito já em processo de ressecar. É como lava de vulcão. Não tem jeito de quem sabe nadar sair nadando. A menina médica que encontraram é a prova. Não deu tempo. É uma massa. É um barro vulcânico, sendo que este é de terra e areia, em processo de ressecar. Mas nós ouvimos isso e nós esquecemos que atrás de 300 pessoas tem 300 famílias. E nós temos a capacidade de perder a sensibilidade, de chorar com os que choram, de sofrer com os que sofrem. E o texto diz que o jejum que ele quer é que nós repartamos o nosso pão com o faminto. Nós damos aqui cestas básicas, mas nós temos que comprar a cesta básica com a tesouraria da igreja, porque um irmão aqui, nós já tivemos 300 cestas básicas por mês. Hoje não tem 100. O que custa comprar uma cesta básica? E põe, não quer pôr aqui, põe se quiser, mas ajuda alguém a comer. Ajuda alguém a comer. Você sabe que não vai te fazer falta. Ele diz que você repartas o teu pão com o faminto.
que recolhas em casa os pobres desabrigados. Estou falando de cátedra. Tem uma casa fechada há 6 anos, desde que o meu filho morreu. Minha esposa não tem ainda condições emocionais de voltar para aquela casa. Nós temos espaço vazio e alguém que podia ser acolhido num lugar que não interfira na sua família. Nós poderíamos estar cuidando. Essa semana, mexido com o que eu tenho lido, pedi ao pastor Marcos que entrasse, pedi também à Lúcia, nossa funcionária, que o marido dela trabalha em uma instituição pública, se tem venezuelano aqui na região de Campinas, crente. Eu quero acolher pelo menos 1 ou 2 famílias lá no Manaim. Novo. E com criança pequena, para não ter moleque lá me criando problema. Nós podemos fazer isso, gente. O evangelho ficou muito intelectualizado. Eu escuto pregações dos nossos próprios pastores que eu não vejo alma. Não tem alma, só tem cérebro. Só aqui, ó. Não tem aqui. Não tem compaixão. Não tem misericórdia. Jejum que Deus quer, ele disse, dá comida para quem precisa. Ponha para dentro de casa o desabrigado. Se você é alguém nu, vê alguém nu, vista-o. Quanta roupa pendurada lá naquele closet, mamãe. Papai. Põe para fora. Deixe para alguém. Como eu estou lendo o Velho Testamento, uma das regras de Levíticos é que na colheita diz assim, não colha tudo. Os feixes que ficarem para trás, deixe para trás. As vinhas que ficarem para trás, deixe para trás. Por quê? Para que o estrangeiro, o peregrino, chegando na terra, tenha o que comer. Nós temos geladeiras cheias, despensas cheias, armários cheios, sapateiras cheias, centopeia. Você parece uma centopeia, irmã. Essa quantidade de sapato. Tem sapato que faz 1 ano que você não usa. Que ele não combina mais com o vestido que você tinha. Bota esse sapato para fora. Bota essas calças para fora, irmão. Bota esses vestidos para fora. Traz para cá. Nós estamos aqui assim, ó. Tem qualidade, eu ponho no bazar. O bazar vende baratinho. E o dinheiro vai para missões. Não serve para vender, nós mandamos para os bairros que são mais pobres. É misericórdia, ministério de compaixão. E você fica dando, mas esse vestido aqui eu comprei quando meu filho formou. Seu filho já é avô. Ah, mas ele me traz tanta lembrança. Aquele sapato seu, que você olha em cima do sapato, hein? Esse sapato. Irmão, teu pé, porque pé de menino cresce, pé de velho encolhe. Eu calçava 42, estou calçando 41 e está folgado, ó. Eu encolhi 2 centímetros. Eu tinha 1,74 m, como eu me medi no exército. Fui medir agora no médico, deu 1,72 m. Falei, o que houve? Meu médico disse, depois de 70 encolhe, pastor. Eu tinha notado já algumas coisas, mas até o osso encolhia, eu não estava certo desse negócio, entendeu? Encolhe. O que é que você está fazendo? Cultuando coisas. Você está... Marcão e eu somos truta. Ele leu meus pensamentos mais ocultos. Se vires o estrangeiro, acolha. Se vires o pobre, está para dentro de casa. Não estou dizendo trazer para dentro de casa, irmão. Eu sei qual é o abacaxi. Eu quase perdi meu casamento. Porque eu levava seminarista para casa. Sempre tivemos seminarista em casa. 1, 2 em Belo Horizonte. 3 em Belo Horizonte. Aqui, 1 e 2 moças. Graças a Deus pelas moças. Mas os meninos são porcos demais. Homem é porco demais. E mulher que é tudo arrumadinho. A minha, então, ela é perfeccionista.
Até o lado do copo ela sabe se você deixou ele assim ou assim. Ela chega arrumando os copos. Bem, está tudo certo, está fora do lugar. Mas tem espaço para a gente poder ajudar. E esse evangelho do jejum, que o tempo foi, diz, traga para casa, vê-o nu, cubras. E há uma frase aqui que te põe na parede. É a última expressão do versículo 7. Que não te escondas. Está pondo lá? Que não te escondas do semelhante. Não diga para a empregada, diga que eu não estou em casa. Quem é? É um mendigo. Diga que eu não estou em casa. O texto diz que não te escondas do teu semelhante. Este é o jejum que ele diz, este é o jejum que eu quero. Como terminou o tempo, eu ia entrar nas consequências, mas eu vou ler. Verso de número 8. Então, é interessante que a palavra então aqui aparece 6 vezes. Então, se você fizer isso, se você não se esconder dos outros, se você der comida para quem precisa, der roupa para quem precisa, se você soltar as amarraduras do pecado, deixar de oprimir, vamos ler juntos? Então, romperá a tua luz, tira o tu ali e põe minha. Então, romperá a minha luz como a alva. A alva é 5 da manhã. A tua cura, a minha cura, brotará sem detença. A minha justiça, não essa é a de Deus, irá adiante de ti. E a glória do Senhor será a tua retaguarda. 9. Então, clamarás, e o Senhor te gritarás por socorro, e ele dirá, eis-me aqui, se tirares do meio de ti o jugo, canga, peso nas costas dos outros, o dedo que ameaça, esse dedinho pontudo teu, o dedo que ameaça, o falar injurioso, fofoqueiro. Vai para o 10. Se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. Tem mais um ou não? Tem. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos, e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado, e como um manancial cujas águas jamais faltam. Tem mais um ou não? Tem. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas. Levantarás os fundamentos de muitas gerações. E serás chamado... Que frase, irmão? Para. Olha que frase. E será chamado reparador de brecha. Se tivesse um reparador de brecha anteontem, na represa de Brumadinho, ela não teria estourado. Que uma represa rompe através de uma brecha. Vocês conhecem a história do menino que salvou a cidade, né? Deu um buraco na barragem e foi lá e pôs o dedo. Ele não chegou em casa. Aí começaram a procurá-lo. Aí acharam ele com o dedo no furo da barragem. A história do menino que salvou a cidade. Vamos lá? Levantarás os fundamentos de muitas gerações. E agora vamos. E serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, de vidas, de ruas. Restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Fantástico. Fantástico. Isto é a palavra de Deus.
Não é o que eu acho, não é o que eu penso, não é o que eu faço. É assim que eu acho. Eu vou usar um método agora que será um jejum sintético. Vai ter uma cápsulazinha feita pelo seu nutricionista, que às 6 da manhã você toma e ela te sustenta por 24 horas. Sai fora, malandro. Faça as coisas segundo o padrão de Deus. Mistura o material, mas não esqueça o espiritual. Ele vê. E é isso que ele quer fazer com os nossos jejuns. Mais do que não pôr comida aqui, é pôr alguma coisa aqui, na alma, no coração. Bondade e misericórdia te seguirão todos os dias da tua vida. Seja uma pessoa misericordiosa, bondosa, generosa. Divida o teu pão com o faminto. Divida a tua roupa que está cheirando aquele negócio que põe na gaveta, como é que chama? Naftalina. Pare de tirar aquele vestido. Essa gravata, eu me formei com ela, irmão. Eu me formei, saiu no correio esses dias. Faz 50 anos que eu me formei. O que eu vou fazer com uma gravata de 50 anos? Ela está fora de moda. É feia. Ó. Porque o que não serve para você, serve para o outro. O que é resto na sua geladeira, a minha secretária, trabalha comigo há muitos anos, ela cuidou de mim na minha hepatite. Ela leva toda a lataria vencida, porque todos nós deixamos vencer. Sim ou não? Quem deixa vencer? Levanta a mão. Pode confessar o seu pecado, porque será, né? Todos nós deixamos vencer. Ela diz assim, eu levo. Eu fiquei sabendo que eles põem 90 dias a mais aí, para não ter perigo para poder vender. E ela não morre. Ela não morre. Ela come lá os meus negócios enlatados, vencidos. Não morre. Muita coisa, põe para fora, traz para cá. Nós temos uma rede. Está chegando um pastor do sertão aqui. Pastor, como é que ele chama lá de fartura? Pedro. Pastor Pedro vai estar aqui. Aquela igreja que o vento derrubou, lembram? E nós construímos outro. O pastor vai estar aqui agora em fevereiro. Ele leva. Tem uma companhia de ônibus aqui em São Paulo, que esse ônibus pirata. Você sabe que tem ônibus pirata, né? Ele para aqui no Poço Garcia e ele cobra R$100 para levar uma tonelada de roupa. De cesta básica. Ele nem precisa ir lá. Irmãos, o jejum que o Senhor quer não é que você afine a cintura. O jejum que o Senhor quer é que você amoleça o seu coração. Que você amoleça a sua alma. Que você seja sensível com a necessidade dos outros. Que o Senhor te abençoe nessa manhã. Que o Senhor te leve para casa. E você celebre uma igreja que prega a Bíblia. Uma igreja que ensina as Escrituras. A sua igreja. Eu fiquei 3 meses fora do púlpito. A igreja me deu 3 meses de férias. Me deu 1 mês na Europa. Sou muito grato. Mas todo lugar que eu fui, eu tentei aprender alguma coisa. Tentei aprender alguma coisa. Tentei ver alguma coisa. Gente é gente em qualquer lugar no mundo. O ser humano é o ser humano. Seja ele italiano, americano, inglês. O ser humano é igual. Ele tem alma. Ele tem necessidade de relacionamentos. E ele tem fome e sede de Deus. Todo ser humano tem. Que hoje de manhã Deus nos anime, nos renove, nos reforce para começar, porque no Brasil, diz que o Brasil começa depois do carnaval. Então nós não temos mais 1 mês ainda de moleza, que é fevereiro. Que Deus te guarde disso. Mas que nós entremos esse ano com propósito. Que igreja linda, lotada. Coisa linda. Não há pastor no mundo que não se sente assim, depois de quase 40 anos de trabalho, dizendo, valeu a pena. Valeu a pena. Valeu a pena. Uma igreja como vocês. Deus abençoe vocês. Levante sua mão. Vamos receber a bênção do Senhor. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. E o Senhor te dê a paz. Que o Senhor sobre ti levante a luz do seu rosto.
que o Senhor guarde a tua saída e guarde a tua entrada, desde agora e para todo o sempre. E o povo de Deus diga amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Tenha uma boa tarde.